Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no Alô INSS. Eu sou Ana Paula, como sempre, trazendo as melhores notícias para vocês. E pegou fogo, hein? Governo Lula aprova, pegou o Brasil de surpresa. Vou trazer um pouquinho as explicações aqui a respeito desse assunto para vocês. Eu antes queria só convidar rapidinho quem ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Lembrando que o Alô INSS é um dos maiores e principais canais de previdência social do país e o nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação previdenciária e também sobre outros direitos que vocês podem ter acesso e talvez não conheça. Por isso que eu falo que informação é poder, informação é dinheiro quando se trata de benefícios do governo. Mas bora lá para vocês entenderem um pouquinho do que está acontecendo. Serão 3 notícias que eu trago nesse boletim aqui hoje, né? Nesse dia maravilhoso e incrível. Eu espero que vocês estejam bem, estejam ótimos. Vou comentando aí quem é que está aí do outro lado me assistindo. É um grande prazer, uma grande honra ter cada um de vocês ligados aqui no Alô INSS. O Alô INSS, gente, ele é um dos maiores e principais canais de previdência social do país, tá bom? E todos os dias eu trago boletim informativo para manter vocês atualizados. Então siga o canal, acompanhe as redes sociais, é sempre muito bom ter vocês conosco. Recado dado, quero falar um pouquinho do empréstimo consignado agora. Você é aposentado, pensionista, BPC, que precisa de empréstimo consignado? Chama a nossa equipe. O nosso canal possui uma equipe especialista em crédito, a gente faz toda a intermediação bancária gratuita para você. É um serviço online, seguro, de graça, então quem quiser contratar, chama a nossa equipe agora mesmo, não perde tempo. Hoje não tem atendimento por ser final de semana, mas na segunda-feira estaremos atendendo normalmente. Então é só chamar que a gente vai te ajudar, vai te auxiliar, vai intermediar essa proposta junto ao banco para você não cair em golpe, não ser enganado, não ter venda casada. Então, gente, você quer segurança? Chama o INSS. A gente não vai cobrar nada de você e vai te assessorar até o valor cair na sua conta. Beleza? Bom, bora lá então? Falando de empréstimo, né? Muita gente falando, e eu que não tenho margem, como que eu posso contratar um empréstimo? Então, vou falar um pouquinho aí do crédito Crefaz para vocês, porque muita gente nem sabe do crédito Crefaz, né? O crédito Crefaz, gente, nada mais é do que um crédito pessoal descontado direto na fatura de energia elétrica. É um crédito pessoal com parcelamento na fatura de energia, é isso mesmo. E por que contratar crédito com parcelamento na fatura de energia, né? Essa modalidade de crédito, ela é perfeita para quem precisa de dinheiro com urgência, que não tem comprovante de renda, ou outras formas de parcelamento. Então, tá ali liberado na sua conta de luz vinculada, ele é como se fosse um consignado, né? Porque ele é vinculado na fatura de energia. Então, o banco tem uma garantia melhor de que a pessoa pode pagar. Por isso, o juro, gente, ele chega a ser 3 vezes menos do que qualquer empréstimo pessoal no Brasil. E ele, para você contratar, é simples. Primeiro, você tem que ser o titular da conta de luz. Se não for, tem que avisar o titular para que o titular possa contratar, tá? Somente titulares conseguem contratar o empréstimo aí, da conta de luz. Um outro ponto, a idade tem que ter entre 21 e 84 anos. Além de ser titular da conta de luz com idade entre 21 e 84 anos, você tem que residir em um dos estados conveniados. Quais são os estados conveniados? Apenas 7, não é todo o Brasil. É somente para quem mora na Bahia, e aí tem que ser pela COEL, né? O pessoal que mora aí no Ceará, pessoal que mora, aí é Enel Ceará, pessoal que mora em Pernambuco, pessoal que mora em São Paulo, pessoal que mora no Rio de Janeiro, pessoal que mora no Rio Grande do Norte, pessoal que mora no Rio Grande do Sul. Só. Ana mora em Minas, não consegue. Ana mora no Piauí, não consegue. Ana mora no Distrito Federal, não consegue. É somente São Paulo, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, gente, Ceará, só esses, tá? E aí, você residindo nos estados, tem que ser aceito por uma das companhias conveniadas. Por exemplo, São Paulo, somente a Electro, a Enel e a CPFL. Então, você recebe aí a titularidade da conta de luz de uma dessas companhias e é de um desses estados, então existe a grande chance de você conseguir um crédito perfeito. Eles liberam de R$ 400 a R$ 2.200 no máximo, vai depender da companhia de energia. A média é R$ 1.500 liberado. E você pode parcelar em até 20 vezes. O pagamento cai na conta em até 6 horas após a aprovação. E para você simular é muito simples, você clica no link que eu vou deixar aqui de simulação, no primeiro comentário da descrição do vídeo.
você vai colocar lá seus dados básicos e aí vai aparecer se você tem ou não possibilidade. Se tiver, é só clicar em continuar. Quando você concluir a proposta ali, que você mesmo autocontrata, é bem simples, tá, gente? Bem fácil. Vai chegar um SMS no seu celular para você liberar. Você liberou a proposta, fez a formalização, o dinheiro cai na sua conta em até 6 horas, caso aprovado, tá? Então, você tem que ter a conta de energia em seu nome, tem que ter fornecimento de energia no endereço informado. Caso haja até 2 faturas em atraso, dependendo da onde você mora, pode entrar na modalidade Luz em Dia. Luz em Dia é quando o banco quita a sua fatura em atraso e o que sobra ele libera para você na sua conta. Tem que ter conta em banco em nome do cliente, né, para receber o crédito, conta corrente ou conta poupança, e o limite de idade de 21 a 84 anos. Então é bem simples, tá, gente? É um crédito pessoal aí que eu super recomendo para quem precisa de dinheiro, e você consegue dinheiro rápido, fácil e com juros bem menor do que um empréstimo pessoal comum. Agora, vamos falar aqui da segunda informação, que é a respeito da reforma tributária. Eu quero falar um pouquinho do cashback para as famílias de baixa renda, que somaria 15,2 bilhões de reais se estivesse em vigor, né, esse ano. E pela proposta do governo e dos estados, que foi enviada em abril, inclusive, ao Legislativo, a devolução de impostos será destinada às famílias com renda per capita de até meio salário mínimo para a população inscrita aí no cadastro único. O chamado cashback para famílias de baixa renda, que é a devolução de parte do imposto pago, somaria 15,2 bilhões de reais se já estivesse em vigor no ano de 2023. O cálculo feito pelo diretor do programa da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Rodrigo Orair, a pedido do G1, considera a devolução da CBS, que é o Imposto sobre o Consumo do Governo Federal, e também do IBIS, que é o tributo dos estados e municípios. Pela proposta do governo e dos estados, que foi enviada em abril ao Legislativo, a devolução de impostos será destinada às famílias com renda per capita de até meio salário mínimo para a população inscrita no Cadastro Único do Governo Federal. Todos os produtos que não serão tributados pelo imposto do pecado, chamado aí de imposto seletivo, vão ter cashback, inclusive armas. Entretanto, o consumidor de baixa renda tem que pedir a nota fiscal, tem que incluir o seu CPF para receber o benefício. De acordo com a equipe econômica, cerca de 73 milhões de brasileiros teriam direito ao cashback, que está sendo proposto pela equipe econômica e pelos estados na regulamentação da reforma tributária. Os números do governo mostram que a devolução de imposto para a população de baixa renda, englobando também o valor a ser devolvido pelos estados, ficaria abaixo ou próximo de alguns gastos e benefícios somente do Poder Executivo Federal. Então, para vocês entenderem, né, abaixo o valor, alguns desses benefícios, né, já tiveram análise técnica da equipe econômica do governos anteriores. O abono salarial seria o benefício pago a quem já está empregado e recebe até 2 salários mínimos. Ele foi alvo de avaliação em 2022 pela equipe econômica e do governo Bolsonaro. Um relatório recomendava à Secretaria de Trabalho avaliar a criação de limite máximo de renda familiar per capita para direito ao abono salarial, assim como a verificação de elegibilidade de beneficiários para evitar que quem não tem direito receba os valores. As deduções médicas também já foram tema de análise, né? Em 2022, o governo federal avaliou que apenas 0,8% das deduções de despesas médicas vinha sendo direcionada aos 50% mais pobres da população, enquanto 88% do benefício concentrava-se na parcela que é 20% correspondente à família de maior renda e 16,4% que seria 1% de maior rendimento, e recomendava a reavaliação das deduções. E no caso do benefício do imposto de renda para quem tem 65 anos ou mais, a avaliação feita pelo governo anterior era de que 3 milhões de pessoas situadas na grande maioria nos 10% mais ricos se beneficiavam. A recomendação era para acompanhar a tramitação do projeto de lei que contemplava a reforma tributária, que acabou não sendo votada naquele momento, visando as possibilidades de reavaliação política. Então colocou lá abono salarial, dedução médica no imposto de renda e isenção de imposto de renda para idosos com 65 anos ou mais, né? O cashback poderá ser maior, tá?
pela proposta enviada pelo Legislativo, haverá cashback, ou seja, devolução de imposto aos mais pobres, e nesse caso, 100% do imposto pago na CBS e 20% para o IBS no caso de gás de cozinha, 50% para a CBS e 20% para o IBS no caso de energia elétrica, água, esgoto, 20% para a CBS e para a IBS nos demais casos, e foi com base nessas regras que foi estimado para o ano de 2023 o valor de 15,2 bilhões em cashback. É uma graninha, né? Entretanto, o texto da reforma tributária também diz que tanto o governo federal quanto os estados e municípios poderão, pela própria lei, aumentar o cashback para a população de baixa renda, estabelecendo percentuais maiores do que os fixados na reforma tributária. O objetivo é manter a autonomia dos entes federativos. E o governo também, pelo formato proposto, colocou uma limitação para evitar fraudes, né? O valor do imposto devolvido à população de baixa renda com a reforma será limitado à renda das famílias para evitar fraude. Segundo o governo, o padrão de consumo da família beneficiária não poderá exceder a sua renda para fins de devolução do imposto de renda. Eu não posso ter uma renda de R$1.000 e falar, não, eu gasto 2.000 todo mês. Como assim? Se você ganha só 1.000, né? Então tem algum problema aí. Então você não vai ter um cashback de 2.000 para uma família que tem uma renda de 1.000. Isso quem afirmou foi o secretário extraordinário para a reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Ape. Então, a proposta de emenda à Constituição da reforma tributária sobre o consumo foi aprovado no fim do ano passado, promulgado pelo Congresso Nacional. No texto, pontos importantes como o fim da acumulatividade, cobrança dos impostos do destino, simplificação e fim de distorções na economia, como passeio de notas fiscais e imposto cobrado por dentro, né, já foram aí assegurados. Entretanto, vários temas sensíveis, entre eles o cashback, ficaram para esse ano de 2024, pois o texto da PEC indica a necessidade de regulamentação, e que são alguns assuntos por meio de projeto de lei, tá? É o que o governo começou a enviar para o Legislativo nos últimos meses, e por isso a gente vai ouvir falar muito de reforma tributária. E aí, a gente vendo isso, o governo aprovou mais uma surpresa, né? Gente, o governo, falando disso, pegou fogo, porque a reforma tá pegando fogo. E o governo Lula veio e aprovou e pegou o Brasil de surpresa com mais uma medida aprovada. Sabe o que o governo aprovou? O novo DPVAT. Agora quem é que tem que pagar? E como vai funcionar a volta do seguro automotivo obrigatório, né? Então, o seguro foi rebatizado para seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidente de trânsito. Reservas antigas se esgotaram e os pagamentos para as vítimas estão suspensos desde novembro. Então, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que determina a volta de cobrança do seguro obrigatório de veículos terrestres, antes conhecido como DPVAT, e agora rebatizado como seguro obrigatório para proteção de vítimas de acidente de trânsito. O pagamento é obrigatório para qualquer proprietário de veículo automotivo, como carro, moto, caminhão, micro-ônibus, por exemplo. Esse seguro será usado para pagar indenizações a vítimas de acidente de trânsito. O texto, que foi publicado no Diário Oficial da União, trouxe 2 vetos em relação ao que havia sido aprovado pelo Senado Federal, e o Lula derrubou aí da lei 2 artigos que previam multa e penalidade de inflação grave para motoristas que não pagassem o seguro, tá? Então, gente, o DPVAT, ele é uma sigla para danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, né? Ele é um seguro nacional obrigatório, voltou a ser obrigatório, pago por todos os donos de veículo anualmente, como imposto. Até 2020, a cobrança acontecia em todo início de ano, no mês de janeiro, e o valor da contribuição variava de acordo com o tipo de veículo, além de ser corrigido também anualmente. O pagamento continuará acontecendo uma vez ao ano e será obrigatório para os donos de veículo automotores terrestres. O dinheiro arrecadado com a cobrança do seguro é destinado para as vítimas de acidente de trânsito, independentemente do tipo de veículo de quem foi a culpa. Mas o pagamento dos benefícios às vítimas foi suspenso no fim do ano passado pelo esgotamento de recursos arrecadados com o DPVAT. Agora serão reformuladas as regras, né? E o governo volta a cobrar o seguro, que passará a se chamar seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidente de trânsito, SPVAT. Quem terá que pagar o SPVAT? Ele será de contratação obrigatória por todos os veículos automotores de via terrestre, como carro, moto, caminhão, por exemplo. Então, o texto sancionado pelo Lula destaca que considera-se automotor o veículo dotado de motor de propulsão que circula em vias terrestres por seus próprios meios e é utilizado aí para o transporte viário
de pessoas e cargas ou para tração viária de veículos utilizados para esse fim, tudo bem? O valor será definido agora pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. A lei sancionada já traz algumas pistas do que a população pode esperar e pelo que o Lula publicou no Diário Oficial da União, os valores ficarão entre R$50 e R$60 e a cobrança deve voltar a ocorrer em 2025. Então tá aí mais uma surpresa, né, que pegou o Brasil de surpresa, muita gente a favor, muita gente contra. Eu quero saber de você, você é a favor ou contra? Comenta aí pra mim. Esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Beijo no coração, fiquem com Deus e até logo.